Vila Belmiro, são todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Fora do Santista. Eu sou o Rex, apresentador do canal, e sempre tô feliz aqui falando todo longo do canal, vocês sabem que é notícia boa. E finalmente é notícia boa, a gente vai poder falar de jogadores que estão sendo especulados no Santos, e a gente tá falando de 5 nomes de uma vez só, tá? Porque o Santos de fato tá tentando contratar um lateral esquerdo, um lateral direito, um zagueiro, um meio campista e, se não me engano, um ponto, um atacante, algo do gênero. E, no caso, nas contratações hoje nós temos um lateral esquerdo, 2 meias sendo especulados no Santos, envolve aí, claro, o Marcos Leonardo, né? Um zagueiro barra lateral e um ponta, tá? Então é isso que a gente está sendo especulado hoje no Santos. Vamos falar da situação de cada um. Vou começar por quem está mais próximo, até quem está um pouco mais distante em minha leitura, tá bom? Então, bora lá. Vai lembrar que é uma leitura minha, não sou um jornalista, então estou fazendo uma leitura da situação, entendendo quem está mais perto, quem está mais longe, e aí tentando trazer para vocês. Quer dizer que é certeza? Não, mas na minha visão é quem está mais perto e quem está mais longe. Bom, quem está mais perto na minha visão é ele, Dodô. A volta do lateral Dodô parece que deve acontecer. O Santos está mais perto de contratar o Dodô, lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Essa notícia saiu ontem, às 22h19. Então parece que aconteceu uma negociação que avançou no dia 5. E o Santos acredita que pode de fato concluir com o Atlético Mineiro e o Dodô até o fim da semana. O Dodô tem contrato até dia 31 de dezembro de 2023. Então já pode assinar um pré-acordo com qualquer clube. O Santos, entretanto, quer a liberação imediata do lateral. O Atlético Mineiro hoje já tem o Guilherme Arana e o Rubens para a posição, e já tem o sim do Dodô para ele conseguir voltar, tá? Então, além do lateral esquerdo que fala, né, o Santos quer um zagueiro, um lateral direito, um meio campista e um atacante de velocidade. Então, é o que eu tinha falado mais cedo para vocês, e tem o nome de outros 2 atletas que eu ainda vou falar no vídeo. Ou seja, aparentemente, o Santos talvez consiga o Dodô. Isso acontece porque ele deve sair de graça até o final do ano, então talvez o Santos pague uma pequena compensação financeira, ou dê algum favor para o Atlético, alguma coisinha, em troca o Dodô vem agora, e o Dodô já disse sim para a proposta do Santos. Aparentemente, deve acontecer negócio. O Dodô não é utilizado sempre lá, inclusive só foi titular em uma partida no Brasileirão esse ano, então não está sendo utilizado frequentemente no Atlético Mineiro. Ele perdeu a posição, né, recentemente, então eu não acho impossível que o Dodô apareça aqui. Já dei minha opinião sobre o Dodô, não acho um lateral espetacular, acho um bagre, sendo sincero, meio bagrezinho, mas é um bagrezinho melhor do que os laterais que a gente tem aqui. Inclusive, o Globo Esporte já falou porque o Dodô entende os motivos que fizeram o Santos se animar, né? Então, fala aqui que o lateral atualmente do Atlético Mineiro é o nome da vez, né? Revelado na base do Corinthians, com passagem pelo Peixe, experiente jogador de 31 anos e visto como reforço ideal para as posições do Turra. Fala que o clima é de confiança, né, pelos lados da Vila Belmiro, e o nome já tinha sido analisado internamente. Então fala bastante que o contrato está curto, né? Então a expectativa do Dodô é justamente porque ele tem um contrato curto no Atlético e ele não está sendo utilizado, né? Então, como o Atlético também não passou uma proposta de renovação para o Dodô, o Santos voltou a se interessar, e aí a proposta do Santos interessou ao Dodô, e aí está falando que caso feche com o Peixe, o lateral não assinará um contrato menor do que de uma temporada. Então, o Santos imagina que é interessante. Fora isso, também o Dodô tem um estilo de jogo que agrada ao Turra, né? Fala que ele tem uma via mais ofensiva e agrada a qualidade do passe, porque ele tem um bom passe, preferência pelo estilo ofensivo e hábito ao chegar ao ataque e construção pela frente com os meias. Ou seja, o Turra quer, que nem a gente sempre fala, né? Fazer aquele famoso triângulo. Então, um lateral, um meia e o ponto. Tem os 3 triangulando lá. Hoje, na lateral esquerda, a gente tem o Kevson, que também tem uma via bem ofensiva, então também agrada o Turra, mas o Kevson não tem tanta habilidade de passe, né? O Kevson é um cara mais físico, mais explosão. O Dodô já tem bastante qualidade de passe. Então, pro Turra, é espetacular, é um cara que combina bastante com as características dele. Acho que vai dar certo? Comparado aos laterais que temos aqui, acho que sim. É um lateral que vai resolver a lateral esquerda? Não, tá? Acho que para o ano que vem talvez vai se contratar um outro cara, mas o Dodô é uma boa opção até para blindar um pouquinho o Kevson. Gosto da contratação, não é espetacular, mas acho que é uma boa contratação. Agora, vamos falar da próxima notícia, que é essa do UOL, tá? Fala que Santos tenta lucro maior com o Marcos Leonardo e pode trazer o jogador da Lazio. Outra notícia do Lucas Mussetti, saiu hoje às 4 horas da manhã essa notícia, tá? E essa notícia é bem importante, porque ela confirma uma informação dada pelo Wagner Federico, novamente, que falou do Marco Antônio e do André Anderson, tá? Então o Santos mantém a negociação com a Lazio da Itália para vender o Marcos Leonardo e pode receber jogadores em troca. A Lazio ainda não chegou ao valor esperado pelo Santos, pelo centroavante de 20 anos. O clube italiano ofereceu apenas 10 milhões de euros, 52 milhões de reais, realmente muito pouco. Mas a UOL ouviu que o número pode aumentar para 12 milhões de euros, com uma manutenção de 10% para uma venda futura. O Peixe entende que 63 milhões
só seriam suficientes se fossem pagos integralmente para o clube. Então o Santos não quer 63 no total, porque 63 o Santos tem 70%, iria ser 44 milhões. O Santos não é legal. O Santos quer de fato receber, né, todo o dinheiro. Então quer que o Alávio pague 63 por 70% do Santos, tá ligado? Então o Marcos gostou do projeto italiano e não descarta abrir mão de uma parte do seu passe para facilitar o acordo. Então o que acontece? O Marcos Leonardo também ele tem uma parte, né, desses 20% aí que estão sendo retidos, desses 20 milhões que estão sendo retidos. O Marcos Leonardo não descarta abrir parte de mão desses 20 milhões para o Santos vender ele para Lazio, tá? As conversas continuam e a Lazio tem limites financeiros, enquanto o Santos exige valores altos na venda, né? Como por exemplo fez a venda do Chelsea do Ângelo para o Chelsea por 79 milhões. E aí a Lazio vê algumas alternativas, então envolver alguns jogadores, tá? O clube italiano tem 3 brasileiros, Felipe Anderson, Marco Antônio e André Anderson. E o Santos queria o Marco Antônio. O André Anderson a princípio não empolgou, porque o empréstimo dele foi muito discreto pelo São Paulo. O Marco Antônio está nos planos. E o Felipe Anderson não seria emprestado para a Lazio, nem ferrando, a Lazio já negou, tá? Basicamente, o Marco Antônio foi pago 41 milhões pela Lazio para tirar ele do Shakhtar, onde ele jogava muito bem, tá? E não é impossível que a Lazio libere o Marco Antônio para o Santos, tá? Deixando claro na notícia que a Lazio liberaria o Marco Antônio para o Santos. Gente, o Marco Antônio é muito bom jogador, tá? Tem 23 anos apenas. Se viesse pro Santos, cara, se fosse trocado, o Santos tá falando de empréstimo, se fosse uma troca, Marco Antônio por Marcos Leonardo, mais uns 5 milhões de euros, eu não acharia uma troca ruim, tá? Não acharia uma troca ruim. Eu acho que o Marco Antônio tem muito espaço para jogar no Santos. O Santos tem um problema de meio de campo, eu acho que o Marco Antônio encaixaria como uma luva. Eu vejo muitos bons olhos essa contratação. Acho que, inclusive, se for um empréstimo de um ano, o Santos tem que fechar um passo de compra para esse cara. Porque é um cara muito bom e novo, com valor de mercado e mais valor de revenda, tá? Marco Antônio é muito bom jogador, gente. Muito bom jogador mesmo. Então, é um outro nome que eu coloco aqui. Para acabar, e parece que o André Anderson, né, que a gente tá com tanto medo, o Santos aparentemente não tá muito interessado ainda em trazer. E para acabar, a gente tem essa notícia aqui, ó. O Santos tem a contratação de dupla do São José. Então, mostrou interesse de São José e Earthquakes, tá? Que é o da MLS. Então, o Santos demonstrou interesse em 2 jogadores. O zagueiro brasileiro Rodrigues e o atacante argentino Cristian Espinosa. Então, o Santos começou uma negociação com o Espinosa, mas travou nas últimas horas. Ele tem 28 anos, tá? O UOL apurou que o Atlético e seus representantes manifestaram receio com o atual momento dos peixes e citaram até as bombas arremessadas na Vila Belmiro. A possibilidade não foi descartada, porém está distante de um esforço. O Espinosa é um atacante destro com velocidade e grande destaque no São José. Ele representará o time da All-Star Game. Outro alvo do Santos é o Rodrigues, zagueiro ex-Grêmio. No caso dele, as conversas ainda estão em estágio inicial. O Rodrigues tem 25 anos, foi emprestado pelo Grêmio São José até o final do ano e poderia negociar modelo de negócio e tudo mais. O Peixe também analisa outras opções para a defesa, né? E aí fala que a mais avançada é o Dudu. Bom, sobre esses dois, eu queria falar que o Espinosa é um muito bom jogador, tá? Muito bom jogador. Então, não acho que fosse uma má contratação, muito pelo contrário. Acho que o Espinosa vira se seria uma ótima contratação, fortaleceria muito o ataque, talvez fosse o reserva ideal aí pro Ângelo. É um cara rápido, de velocidade, de força e que tem uma boa finalização, diferente das nossas pontas. Então, eu acho que realmente acrescentaria muito. É um dos artilheiros, grandes destaques lá do São José e Earthquakes. Então, é um cara para vir e dar um destaque, dar um up positivo no nível técnico do time, tá? Seria uma boa contratação. Quanto a... Só que parece que ele tá distante, né? Parece que o momento do Santos afastou ele, infelizmente, por isso que a gente fala tanto de momento do time. Agora, quanto ao Rodrigues, eu acho que é um jogador interessante, porém, tá longe de ser uma solução. Ele é novo, mas no Grêmio não se firmou. Se não se firmou, por que se firmaria no Santos, sabe? Acho um jogador razoável ali pra Bagre, tá? Pra Bagre. Não sei se eu traria, sendo sincero, tá? É isso, meus queridos. Peço like, seu comentário, sua curtida, sua inscrição. Muito obrigado. Se tiver alguma evolução ao longo do dia, a gente entra aqui em vídeo extraordinário e deixa tudo gravado, tudo cravado, tá bom? Muito obrigado. Acho que a contratação que deve chegar mesmo, por enquanto, assim, que tá mais próxima, na minha visão, é o Dudu, tá? É isso. Peço like, seu comentário, sua curtida, sua inscrição. Deixa nos comentários que nome você queria ou qual desses nomes você queria. E agora eu fui.